Olá, pessoal. Eu sou o professor José Viana e hoje estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre o Maven, né, que é uma ferramenta para gerenciamento de dependências e automação de build no Java. Então vamos lá. O problema que o Maven resolve, né, é basicamente gerenciar dependências. A gente sabe que hoje em dia, quando a gente vai desenvolver algum software, a gente utiliza muitas dependências, né, muitos módulos de terceiros, faz reaproveitamento de código. Então, fazer o controle dessas dependências que a gente está usando, da versão, né, importar essas dependências, se a gente for fazer de forma manual, é relativamente complexo, então geralmente a gente utiliza alguma ferramenta para fazer esse controle. E também executar algumas tarefas de forma automatizada, né? Como no Java a gente tem que compilar, a gente tem que testar, a gente tem que fazer build, implantação e tudo. Então, o Maven é uma ferramenta que nos ajuda nesse processo. Então, basicamente, é uma ferramenta para automação e gerenciamento de dependências, né, em projetos Java. Uh, as suas alternativas, né? Para Java também a gente pode utilizar o Grail. Né? O Grail é bastante utilizado no mundo do Android. E temos duas ferramentas famosas no mundo do JavaScript, né? Que é o NPM e o Yarn. Né? O NPM lá e o Yarn que são bastante utilizados em projetos Node.js, né? Que fazem a mesma coisa para o JavaScript que o Maven faz para o Java, né? Que é o gerenciamento das dependências e a automação de algumas tarefas. Então, o Maven é baseado num arquivo chamado pom.xml, né, o arquivo principal do Maven, assim como o package.json lá no JavaScript, né, no NPM, o Yarn. No Java, a gente utiliza um arquivo chamado pom.xml. Né, a gente utiliza a configuração no padrão da XML, né, e é nesse arquivo que a gente descreve as nossas dependências, descreve o nome do projeto, versão, o processo, os plugins que vão ser executados, né, para fazer algumas automação. Então, a gente vai, daqui a pouco, vou mostrar um exemplo prático, né, de como é que a gente cria um projeto utilizando o Maven, como é que a gente configura alguns processos. Então, alguns recursos importantes o próprio site do Maven, né, que é um framework, né, uma ferramenta construída e mantida pela Apache. O MVN Repository, que é onde fica o repositório de dependências. E aqui também um link da descrição do .xml. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vamos criar um projeto utilizando o Maven. Então, eu vou usar o VS Code, vou usar o comando aqui Ctrl+Shift+P para abrir essa aba aqui que vai me perguntar o que eu quero fazer. Né? Ele me dá um conjunto de atalhos para me iniciar algum processo aqui no VS Code. Então, a gente vai aqui em criar projeto Java. Vou escolher aqui a ferramenta Maven, né? Criar um projeto com Maven, segunda opção. Vou escolher a primeira opção aqui, né? Aqui nessa opção ele pede para eu escolher um archetype. É basicamente, né, uma estrutura de um projeto que eu quero utilizar. Se for um projeto para web, né, se é um projeto Spring, ele já tem um esqueleto já pronto, dependendo do tipo de projeto. Eu vou construir o mais simples, que é esse Kickstart aqui. E a versão, vou escolher a última versão. Aí ele vai me perguntar aqui o nome do projeto, né? Como é que eu quero o grupo. Né? A gente geralmente, projetos Maven tem um grupo ID. Eu vou deixar tudo padrão aqui, né? Como por exemplo, o nome do projeto, o nome do artefato, né, do projeto em si, vai ser demo. Então ele vai pedir aqui para me selecionar uma pasta onde eu quero salvar o projeto, vou colocar aqui em Downloads, e ele está construindo aqui o nosso projeto. Aí ele vai me fazer algumas perguntas aqui na primeira versão, né, 1.0.snapshot, eu vou marcar só dizer que sim, né, só apertar Enter para ele construir. Beleza? Então ele construiu, eu vou abrir ele aqui no VS Code, e aqui está o nosso projeto. Né? Então, como eu falei, é um projeto que na raiz dele tem um arquivo .xml, né? E aqui o projeto Java, né? src, main, né? No main aqui, ele construiu já um pacote aqui padrão e tal. E tem um arquivo aqui, app.java, que é o arquivo, né, que tem a classe main, que é o arquivo inicial do Java. Então vamos executar aqui só para garantir que está tudo funcionando. Né, para executar, executar aqui Hello World, né? Tudo ok. Beleza, está tudo funcionando. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo .xml, que é o arquivo de configuração do Maven, certo? Então, esse arquivo aqui é o arquivo onde a gente configura o nosso projeto. Aqui vem algumas informações, né? Como inicia com a tag project, né, do Maven, e a versão do Maven que eu estou utilizando, que no caso aqui é o 4, certo? Aí vem algumas informações do projeto, né, como o grupo ID do projeto, o Artifact ID e a versão do projeto. Depois o nome do próprio projeto, a URL aqui, né, se a gente vai colocar ele num repositório, em algum lugar, a gente colocar a URL do repositório do projeto. Depois vem a parte de propriedades aqui, onde tem algumas configurações, né, sobre o projeto, como por exemplo a versão do Java que a gente está utilizando, né?
aqui está por padrão a 1.7, né, o encode, o TF8, né? Isso aqui é a versão, a gente pode até colocar aqui, por exemplo, no meu computador, se não me engano, tem a versão 11 instalada. Né? Eu posso substituir aqui por a versão 11 do Java. Certo? Mas para não mexer em nada, vamos deixar padrão aqui. Okay? E a parte mais, talvez uma das partes mais importantes que a gente utiliza aqui dentro do ponto XML é essa parte aqui de dependências. Né? Dentro da tag dependências, a gente coloca todas as dependências que a gente vai utilizar no projeto. Então, tem algumas configurações. O que eu recomendo é que quando a gente for utilizar alguma dependência, a gente vai lá naquele Maven repositório, procura a dependência, que ele já traz um exemplo lá de como é que a gente deve copiar e trazer e colar aqui. Beleza? Outra parte aqui é, né, a parte de build, que tem todas as configurações de builds, né, dos plugins que ele vai utilizar para gerar a build do projeto. Essa parte de build, essas coisas assim, é a parte mais complexa. Então, aqui a recomendação é que você não mexa nisso sem a instrução de um profissional, né? Porque às vezes pode bagunçar o seu projeto e você não conseguir mais executar ele. Na maioria das vezes, né, você vai precisar automatizar alguma coisa, você procura, né, tutorial para fazer isso aqui, mas geralmente a gente só mexe mais nesse arquivo aqui de dependências. Beleza? Então vamos, por exemplo, colocar uma dependência aqui, para a gente ver um teste aqui. Eu vou utilizar esse JSON, né, o pacote órgão.json, para a gente fazer só um teste aqui de dependência. Eu vou copiar esse código aqui que ele dá na própria documentação, colocar aqui no nosso projeto para a gente testar a dependência. Aqui é um arquivo JSON, né? Essas barras aqui ao contrário é só os escapes, né? Então, vou colocar aqui name, é um JSON que tem um name, um objeto, né, com a propriedade name e o valor do name é Steve. Aqui, né, tá dando erro porque não existe essa classe ainda, né? Ele não encontrou essa classe porque essa classe é da dependência, né, do pacote aqui org.json. Então, o que eu vou fazer é procurar esse pacote aqui org.json aqui na documentação, acho que ele não trouxe, né? Não trouxe, não. Então, vamos aqui procurar, colocar JSON, pesquisei por JSON, ele vai me trazer que esse aqui, né? O org.json, essa dependência que eu estou procurando. Você tem que ficar ligado aqui no nome completo da dependência, né? Não só esse nome aqui, mas basicamente é o Artifact ID. Né? Aqui estão as versões dessa dependência, a gente procura sempre usar a última versão, e aí a gente está ligado aqui, na verdade, é o Group ID, né, da dependência, para pegar a dependência correta. Então é só copiar, ele já traz um exemplo aqui para o Maven, né? Se fosse Gray, outra dependência, outro gerenciador também ele traz exemplo, mas a gente já traz aqui no Maven. É só copiar essa dependência, né? O exemplo que está aqui, e colocar aqui no nosso POM, lá na parte de dependências. Então, já tem uma dependência padrão, que é do JUnit, né, que é de teste. Aqui abaixo eu vou colocar essa que eu copiei, que é a do JSON. É só copiar aqui, esperar ele compilar, né, ele está executando, beleza? A princípio ele já... Então, o que ele faz aqui? O Maven vai buscar essa... Eu coloquei aqui a dependência, né, no arquivo XML, ele vai lá no Maven repositório e busca essa dependência e já traz ela e configura tudo aqui para a gente. Agora, basicamente, aqui, quando eu clico aqui, ele vai dar a opção de importar do org.json. Ele já encontrou, né, essa dependência, agora tá ok. Então, se eu executar aqui o projeto, provavelmente vai funcionar. Funcionou, né? Deu print aqui no objeto JSON, né? Ele conseguiu utilizar a classe JSON Object, porque eu importei a dependência lá no POM e ele conseguiu encontrar. Beleza? Então, assim, o principal recurso, né, que eu mais utilizo no Maven é esse gerenciamento de dependências, colocar dependências, informar qual a dependência, a versão e tal. Para criar o executável do projeto. Então, vamos criar aqui o executável do projeto. Primeiro, a gente precisa fazer uma configuração aqui, né, na parte de build do .xml, para que ele possa criar um executável com as dependências do projeto. Como a gente está utilizando dependências aqui de terceiros, se a gente criar o executável sem fazer essas configurações, não vai funcionar da forma que a gente quer. Então, vamos aqui, eu já salvei aqui
um plugin, né, de geração de build, isso a gente encontra na internet, tá? Só pesquisar plugin geração de build do Maven. Então eu vou explicar aqui, mas eu vou colocar ele aqui. Abaixo de plugin management, eu vou criar uma tag de plugins que vai ficar abaixo de plugin management, lá dentro da tag de build, né, do POM, e vou colocar aqui esse plugin. É o plugin do Maven Assembly, né, que ele vai fazer as configurações, né, para gerar nossa build na fase de package. Então, quando eu, dentro do ciclo de vida aqui, né, do Maven, quando eu clicar aqui em package, que ele vai gerar o pacote, né, executável do projeto, aí ele vai, né, gerar build conforme as configurações aqui. Então, aqui eu tenho que colocar com a minha main class, ou seja, com a classe inicial do projeto, né, que é a com.example.app, que é esse app aqui, né? Só que tem que colocar o nome da classe completa, que é o nome da classe mais o pacote. Então, é com.example, nome da classe. Então, já está configurado aqui. E aqui o nome do projeto, né? O nome do arquivo executável. Então, vou colocar aqui só, né, o final, por exemplo. Ele vai gerar o arquivo, vai criar um arquivo aqui com o final, né, nome final. Então vamos lá. Só para a gente ver o executável de verdade, né? Eu vou adicionar uma telazinha gráfica aqui, né? Vou colocar um job pane ponto show message dialog. Deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui mesmo. Uma mensagem aqui para a gente ver a tela funcionando. Beleza? Então vamos lá, vou clicar aqui no limpar a build, se já tinha alguma, né? Ele vai limpar. Aí vou clicar aqui em package para gerar a versão executável. Ele vai executar. Deu algum problema aqui, deixa eu ver. O plugin, deixa eu ver qual foi o meu plugin aqui, que deu algum erro. Group ID. Mas a princípio não tem problema não, deixa eu ver. Será que eu copiei alguma coisa errada? Deixa eu procurar bem aqui nesse site do Balduga, How Create Executable JAR. Então vou copiar aqui o exemplo dele. Tem algumas formas de criar o JAR, né? Ele mostra aqui alguns exemplos, eu vou utilizar esse aqui, que é o mais completo. Então aqui dentro de plugin, talvez eu tenha colocado alguma coisa errada. Então basicamente isso. Aqui eu preciso colocar o nome da minha classe inicial, né? Que é com example.app. Então vou limpar a build aqui novamente, remover o que tinha lá e vou criar uma novamente. Package. Pronto, agora deu certo. Eu deveria copiar alguma coisa errada aqui. Beleza? Então é só copiar o exemplo lá, né? Abaixo de plugin management, cria outra tag plugins e coloca o plugin, esse plugin do Maven Assembly plugin. E aí vai ser executado na fase de package e você configura aqui no main class o nome da tua classe inicial. Agora aqui dentro de target, né, vai ver que ele criou um arquivo aqui já, né, com esse nome aqui no final. Esse outro já que está aqui é porque, por padrão, ele já vem aqui um Maven plugin já instalado. Mas eu não mexi nele não, vamos ignorar. E aí, para a gente executar o nosso projeto agora, é só executar Java, -já, né, dentro da pasta target, o nome do arquivo, que é esse demo.0, snapshot, Java, traço, widget, tal. Então, esse arquivo aqui eu vou executar. Ele executou, né, deu o sprint aqui na tela, e exibiu a telazinha, né, com o Olá Mundo que a gente colocou aqui. Né, que foi essa telazinha que a gente colocou aqui, né, ele exibiu. Então, assim, aqui resumindo tudo que a gente fez com o Maven. E com assim, configuração relativamente simples. Né? O .xml é o arquivo que descreve todo o projeto, tem todas as configurações. Aqui nós adicionamos uma dependência, né, do JSON só para fazer os testes. E aqui também, na parte de baixo, né, de plugins, a gente adicionou um plugin para gerar a build. Então, o Maven é uma ferramenta muito poderosa para fazer esse processo de automatização, né, de passos aqui, como gerar build, executar testes e tudo que a gente quiser automatizar, eu consigo fazer via Maven. E também para fazer o gerenciamento de todas as dependências, né?
Aqui a gente coloca a dependência, coloca a versão e tudo mais. Então, é isso. Todo esse código aqui eu vou colocar no meu GitHub, o link vai estar na descrição. Se você quiser pegar o exemplo, né, se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, entre em contato, que será um prazer em poder te ajudar. Até mais.